Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e antes da prece inicial, convido a todos a acompanhar a leitura do livro Agenda Cristã. Eu vou compartilhar a minha tela. Lucrará fazendo assim: conforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de luta. Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão. Tenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação. Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável. Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de recursos para compreender como é indispensável. Oi. Peraí. Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos. Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há espíritos sublimes que não suportam e socorrem com heróica bondade. Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte. Auxilie o ofensor com seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e desagradáveis somos ao ferir alguém. Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi compelido a obedecer. Prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons Espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiverem entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos, se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Amém. Amém. Obrigado, Rubem. O Livro dos Espíritos. Lei de conservação.
instinto de conservação. Pergunta 702. É da lei da natureza o instinto de conservação? Sem dúvida, todos os seres vivos o possuem. Qualquer que seja o grau de sua inteligência, nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. 703. Que fim outorgou Deus a todos os seres vivos? O instinto de conservação? Você ajuda aí? Espera aí, só um minuto. (703) Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Meios de conservação. 704. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, em todos os tempos, os meios de conseguir? Certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que o habitam. Só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. 705. Que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Resposta. É que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é o resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubessem o homem contentar-se. O que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado ao necessário. Olha o árabe no deserto, acha sempre do que viver, que não cria para si necessidades factícias. Desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer a fantasias, que motivos tem um homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte? Para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias de penúria? Em verdade vos digo, previdente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o que viver. 706. Por bens da terra unicamente se deve entender os produtos do solo. O solo é fonte primacial de onde demandam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo que o homem pode gozar neste mundo. 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância? A que se deve atribuir isso? Ao egoísmo dos homens. Nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e a mais às vezes, devem-no a si mesmos. Buscai e achareis. Essas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos. E muito a miúde
são simples meios de que utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Comentários? Fred, a terra, mãe terra, nos provém o ser humano de todas as suas necessidades, não? É só não agredi-la, né? Não podemos agredir a natureza, porque ela vai reagir. E nós temos visto aí, né, acontecer aí catástrofes, esses desequilíbrios, não é? Chuvas torrenciais num lugar só, devastações e etc e tal. O homem tem é o grande causador desse desequilíbrio. O que nós temos que buscar é um equilíbrio, né? Tirar dela o nosso sustento, a nossa subsistência, sem predá-la, né? Sem agredir a natureza, sem mudar o curso que foi, né, programado por Deus para nós. Sabe, enquanto você estava lendo, Fred, eu sempre tive muito contato com famílias assim, é, afetas à agricultura, né, ao plantio. Esses são as pessoas mais dedicadas à religiosidade, mais religiosos que eu já vi. Eles sempre estão de mãos postas, olhando para o céu, pedindo que chova, né? Pedindo que Deus os ajude a ter uma boa colheita. São pessoas maravilhosas que estão aí nos campos, né? E graças ao que eles produzem, né, é que nós sobrevivemos aqui, né? Eles garantem a nossa subsistência aqui nas grandes cidades. Então, por que também a gente não. Olha, eu tenho um hábito, sabe? Eu compro frutas, essas coisas, e eu sempre agradeço a quem plantou, né? Procuro elevar pensamentos bastante positivos para quem colheu, quem plantou, até quem comercializou, e, por fim, até chegar às nossas mesas, né? Então, é um modo, gostaria até, eu sempre procuro externar essas atitudes. Temos que agradecer sempre pelo que nós temos, né? Porque a vida é incessante, não sabemos até onde nós vamos, né? E os nossos descendentes, nós temos que procurar lutar pela preservação dos nossos recursos, né? E o que eles vão comer no futuro, né? O que vai acontecer com nossos filhos, netos? É muito preocupante essa situação. Realmente é algo que eu sempre busco refletir. Obrigado, meus irmãos. Obrigado, Rubem. Você estava falando, né, da questão das frutas, né? Mas se for pensar no supermercado, né, a quantidade de itens, né, que foram produzidos aí, manipulados, a quantidade de pessoas envolvidas em cada um dos produtos que a gente coloca, né, comodamente no nosso carrinho, né? Tem uma grande variedade, quantidade de pessoas envolvidas, desde os agricultores, que você disse, das indústrias, né, todo um complexo aí para que a gente não tenha que sair como nos tempos primitivos, né, dependendo da caça. Nós temos tudo à nossa mão, né? Esse é um progresso que nós devemos sempre agradecer, né? E muitas vezes nós pensamos egoisticamente, não, mas eu estou pagando por isso, né? Mas e se por acaso
nosso dinheiro deixasse de existir e voltássemos a ter que fazer troca. O dinheiro seria apenas um papel sem valor. Então, nós precisamos, né, do trabalho de todos, e cada um tem um papel diferente a desempenhar na sociedade, seja ele qual for. Conclusões? Olha, Fred, se me permite uma parte, um termo que me apavora chama-se desabastecimento. Eu me lembro quando a União Soviética ruiu, né? E eles começaram a mostrar na televisão que os russos, os outros países aí que compunham esse império, eles tinham dinheiro, mas não tinham o que comprar. Houve um desabastecimento terrível naquela região. Em face, né? De ter ruído, né? Aquele regime terrível, né? Que assolava a liberdade daqueles países, né? Satélites da Rússia. Mas esse termo é apavorante. Desabastecimento, né? Quando eu entro num mercado nosso aqui, que eu vejo toda aquela fartura, aquelas coisas todas, as pessoas, né? Comprando e levando para suas casas, né? O necessário para a subsistência das famílias, eu fico muito feliz. Deus conserve esse status, não, meu irmão? Sem dúvida, Rubem. Obrigado pelas palavras. Ângela, Roseli. Quando você estava lendo aí, eu pensei não só no ser humano, né, mas também que Deus fez aqui o nosso mundo para todos, né, os seres vivos, né? Porque animais também, eles têm a subsistência deles retirada da natureza, né? Eles não dependem de ir no mercado igual a gente vai, né, para sobreviver, né? E o homem, além de estar destruindo e estar causando efeitos maléficos para ele, também está prejudicando esse lado que prejudica o equilíbrio de uma forma geral, né? Assim, da sobrevivência desses animaizinhos também que necessitam do ambiente próprio para que eles possam sobreviver, né? E eu ouvi o Rubão falando aí no negócio das frutas, e eu tenho um negócio comigo assim que já desde a minha mãe eu aprendi. A gente não desperdiça alimento, sabe? A gente sempre faz assim aquela quantidade de, de, de consumir e às vezes quando não vai consumir de jeito nenhum, está saudável ainda o alimento, eu sempre procuro colocar para um passarinho ou para um cachorrinho na rua, sabe? Para não jogar mesmo fora no lixo, que eu acho muita judiação, gente. Eu fico pensando tanta gente que não tem essa condição, né, de ter um mínimo para sobreviver. Eu morro de dó de pegar uma vasilha de alimento que ainda está própria para consumo e jogar, virar dentro da lata do lixo. Tem muita dó disso. A gente sempre procura não comprar muita coisa, né, para não se perder e ter essa consciência, né, de consumir o necessário, não desperdiçar. Obrigada. Ô, Fred, me permite mais uma inserção? Olha, eu me lembro, há muitos anos, eu estive em Curitiba, na casa de um tio da minha mulher, que ele faleceu. Ele era escritor, químico, um cara andou participando de programas de televisão, ele chamava Lellington Lobo Franco. Ele era especialista em receitas e também receita com plantas, né, ervas, essas coisas, inclusive destinada à saúde das pessoas. E ele é adventista. E eles estavam numa excelente condição, ele tinha uma casa maravilhosa. Aí nós chegamos lá, tinha uma mesa posta,
E, antes de se iniciar, né, a ingestão dos alimentos, eles faziam uma oração, né, agradecendo a Deus por terem provido, né, a família, né, daqueles alimentos, e também agradecendo pelas visitas, etc. Aquilo me marcou muito, viu? Tanto que desde então, tudo que eu vou comer eu consagro. A água também, eu pego um copinho, eu levanto, e as coisas que nós comemos. Eu creio que isso aí seja muito salutar para a nossa saúde espiritual também, né? Porque os alimentos, eles têm né, um fator espiritual ao seu redor, né? Porque eles são plantados, eles são cuidados, eles são colhidos, eles são comercializados. Esse processo todo aí é altamente espiritualizado, não, Fred? Deveríamos refletir mais sobre essas questões. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Rubem. Obrigado, Roseli, pelas palavras. Então, agora, passar a última parte do nosso evangelho, que são as vibrações. Realmente vamos agradecer por aqui estarmos em nome de Jesus, pelos nossos amigos espirituais que compareceram às nossas casas, ainda estão aqui, promover a limpeza do nosso ambiente doméstico, retirando os miasmas, as construções mentais negativas. Vamos vibrar por aqueles que sofrem mais do que nós, nossos amigos que infelizmente saíram da vida pela porta do suicídio, como a Carla, a Verena, a Juliana, a Gabriele, o Clóvis, o Luiz Roberto, o Alain, o Bruno, e tantos outros, que todos esses irmãos possam ser acolhidos pelos amigos espirituais do bem. Peçamos a Jesus que nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres. Quer que eles nos levem, fazendo assim a nossa pequena participação na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu. Mas começa em cada um de nós, com os nossos esforços diários para dominar as nossas más tendências. A Roseli vai se ausentar e fazer um curso durante algum tempo. Deus te abençoe, Roseli. Obrigado por você nos acompanhar aí há tanto tempo. E se der para dar uma escapadinha, seja bem-vinda. Venha sempre. Um abraço. Com certeza. Eu que agradeço a acolhida e todos esses estudos que muito me fizeram aprender, e a amizade de vocês também, que me fez muito bem. Muito obrigada. Sempre que eu puder, eu vou entrar para estudar. Grande abraço a todos. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, esteja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe sempre. Obrigado, obrigado. Um abraço para a Roseli. Amém. Que Deus abençoe a todos. Boa Beijo, noite. Rosinha. Beijo, querido. Com Deus. Fred, um beijo nas suas crianças, na sua esposa. Obrigado, Roseli. Um abraço. Esperamos abraço. notícias, hein? Tchau, tchau. Ok, tchau. Com Deus.